E aí galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo do canal, um vídeo de resenhas. Separei 3 materiais para vocês que inclusive vocês conseguem achar em bancas, em comic shops e no site da nossa parceira Liga HQ. O primeiro material é Co and Birds, do Gustavo Duarte, publicação da Quadrinhos na CIA. Eu particularmente sou muito fã da arte do Gustavo Duarte. E nesse encadernado aqui a gente terá 2 tramas. Eu não posso falar muita coisa porque senão vou soltar spoilers. É um quadrinho sem diálogos, sem textos. E são histórias, de certa forma, até curtas, que você consegue ler rapidamente. Então eu não posso falar muitas coisas. A primeira história trata de um camponês que simplesmente quer evitar que seus porcos sejam abduzidos por extraterrestres. É uma história bem bacana, com a arte característica do Gustavo Duarte. Eu acho os traços dele muito legais, sabe? Ele dá uma definição para a arte sensacional. A outra trama vai tratar de 2 pássaros que estão tentando enganar a morte. Olha só. E rola muito sangue e decapitações, membros perdidos. Uma história bem legal do Gustavo Duarte. A arte sempre sensacional nas 2 histórias. E aqui não tenho muito o que falar. Com relação aos extras, olha só, que são os rascunhos que ele fez para criação dos personagens. Um material muito legal, inclusive estava sendo vendido por ele na Comic Con. Isso aqui é um lançamento da Quadrinhos na CIA. Como eu já tinha comprado pela internet, acabei não chegando lá com o material, né? Enfim, porque demorou para chegar aqui na minha residência. Que nota que eu dou para esse material aqui? Eu dou uma nota 8.3. Fica a dica desse material para quem é fã do Gustavo Duarte, é um prato cheio. O próximo material que eu vou comentar com vocês é Astronauta Singularidade, do Danilo Beirute, publicado pela linha MSP da Panini, capa dura. Continuação do que acontece no volume 1. A primeira página vocês já vão ver isso, porque ele está passando por uma análise psicológica, se ele tem condições ou não de ainda excursionar pelo espaço. Essa é uma psicóloga que está fazendo várias perguntas para ele, inclusive deixa ele irritado, né, porque ele acha que está tudo bem e tal, por conta do derradeiro final que aconteceu no volume 1, que eu não vou falar porque quem não leu, vou soltar um spoiler desnecessário aí. De qualquer forma, o mote dessa história aqui é que o astronauta é escalado para desvendar os mistérios de um buraco negro. E como ele costuma atuar sozinho, ele fica um pouco receoso porque essa psicóloga é chamada também para fazer parte da equipe, além de um major estrangeiro. E para isso eles vão para esse buraco negro, desvendar esse mistério, e acabam achando um maquinário. E esse maquinário eles não sabem exatamente do que é. Então eles têm que ter um certo cuidado para não correr um risco desnecessário lidando com essa máquina. E esse major tem uns planos um pouco diferentes do astronauta. Esse é o mote da história. Com relação à história em si, uma avaliação que eu vou fazer dela, eu me decepcionei. Eu esperava mais. Não é que a história seja ruim, mas eu senti que o Danilo ficou um pouco atado nessa história. Ele, talvez por pertencer à linha do Maurício de Souza, que hoje está numa linha mais politicamente correto. Não sei se vocês se recordam, mas antigamente as histórias da Turma da Mônica, se parecia um bandido armado. Hoje essa arma é substituída por outra coisa, né? Por dar um ar mais infantil, as crianças que estão lendo. E aqui eu acho que talvez isso também tenha aprendido um pouco, Danilo, que a gente esperava um pouco mais talvez de violência na história, não que a história precisasse ser violenta, mas você sente que a história ficou um pouco travada. Por exemplo, esse major estrangeiro não é dito qual é a nacionalidade dele, e você sabe que ele é o vilão da história, e talvez seja isso para a criança que está lendo, falar, não é o russo malvado, é o americano que é malvado, vamos fazer uma associação. Então não é dito qual é a origem dele. Eu acho que também faltou, por exemplo, quando ele está na própria base conversando com um dos superiores dele, esse major, ele fala em português. Poderia ter aquele... esqueci qual é o nome daquele símbolo, que fala, tipo, traduzido de tal língua. Então faltou um pouco de cuidado nesse sentido. A doutora também, não lembro se é dito o nome dela, é só tratado de doutora, ou ele major. Com relação à história mesmo, ela não tem um ar um pouco mais adulto que eu esperava dessa linha MSP.
quando eu falo adulto, não quer dizer que a história não possa ser divertida, mas eu acho que uma pegada sci-fi aqui, uma ficção científica, ela talvez, se tivesse um ar um pouco mais maduro na história, ela ficaria um pouco melhor. E eu senti talvez o Danilo um pouco preso, assim, não poder se soltar dentro dessa história. Não sei se foi uma questão editorial ou não, mas eu particularmente senti isso. Se é isso ou não, é apenas uma opinião minha. A arte também eu achei que não tem a mesma qualidade do volume 1 e de outros materiais do Danilo Beirute, como o Bando de Dois, o Necronauta. É uma arte boa, uma arte satisfatória, mas que não tem aquele capricho que ele costuma fazer nas histórias. Então, eu diria o seguinte, essa história é legal, não vou soltar muitas coisas aqui para não soltar spoilers. É uma boa história, mas eu me decepcionei. E eu daria para ela uma nota 8. 8, simplesmente um 8. O próximo material que eu vou comentar com vocês é Crônicas Birmanesas, do Guy Delisle. Não sei se essa pronúncia é correta, ele é um canadense. Essa edição é publicada pela Zarabatana Books. Eu tava louco para comprar esse material aqui, porque eu tinha os outros materiais do Guy. Acontece que esgotou. Felizmente a Zarabatana acabou republicando esse material aqui. Bom, o Guy, ele é um quadrinista, mas até aí nenhuma novidade. Acontece que ele é casado com uma médica e ela trabalha para os Médicos Sem Fronteiras, ou seja, eles acabam percorrendo o mundo e onde ela é escalada, ele vai junto. Ela vai nas regiões onde o pessoal mais precisa, regiões que estão em guerra, regiões onde tem uma grande miséria, pessoal passando fome, doenças, enfim. Aqui eles vão parar na Birmânia, ali que também conhecido como Mianmar, uma região próximo à Tailândia, que é governada por uma ditadura militar, ou seja, opressão, censura, o governo ligado no que a população está falando, é um negócio bem complicado. E acontece que ele passa a residir nesses países como um estrangeiro e começa a analisar a cultura, as peculiaridades culturais desses países. E é muito, mas muito interessante, porque não fica uma visão de mídia, sabe? Aquela coisa ocidentalizada, querendo passar um certo terrorismo, mas ele vivendo ali, ele consegue passar isso para o leitor de forma que você não fica vinculado àquelas notícias manipuladas. Ele realmente tenta passar o que ele está vendo, o que ele está sentindo. E na Birmânia, que é um país um tanto complicado, os Médicos Sem Fronteira, eles vão aos poucos conseguindo chegar nos locais onde realmente é necessário o trabalho deles. O governo ele acaba dificultando, mas aos pouquinhos eles vão chegando e tudo mais. E o Guy, ele tá com o filho dele também, então ele tem que dividir o tempo dele trabalhando com quadrinhos e também cuidando do filho. E ele vai contando várias coisas que ele vai observando na Birmânia. E uma coisa interessante, entre várias que tem nessa história, o governo de lá foi dominado pelos chineses, japoneses e ingleses. Então os carros, eles têm a direção do lado direito, nós aqui no Brasil é do lado esquerdo. Mas, como a maioria dos carros são do lado direito, e o governo também querendo desvincular com a tradição inglesa, que no caso, se você está do lado direito, a pista também vai ter que mudar. Eles simplesmente falaram, não, a direção é na direita e o carro também vai ficar na direita. Ou seja, para você ultrapassar, na verdade esse lado do passageiro você não tem como, você não consegue visualizar. Olha, bizarrice! Tem umas coisas muito esdrúxulas lá, tem uns ativistas também que lutam pela libertação de Mianmar, né, no sentido de voltar à democracia. A internet é controladíssima, a energia elétrica, somente os bairros mais... os bairros mais ricos, né? População pobre tem acesso dificultado à água, à energia elétrica e toda essa parte social e cultural é passada para o leitor. É uma leitura muito agradável, você não para de ler, são vários elementos que são apresentados para a gente, inclusive as tentativas do governo de Mianmar de usar os Médicos Sem Fronteira para apoiar o governo deles, né? E o Médicos Sem Fronteiras falam, não, cara, não é assim. Se a gente vê que o governo está tentando usar a gente, ele simplesmente sai do país. E é bem interessante um diálogo que o Guy tem com um dos chefes do Médicos Sem Fronteiras que estão em Mianmar ali, e ele comenta sobre isso, fala das ONGs que também trabalham, outras ONGs desvinculadas ao Médicos Sem Fronteiras que trabalham ali e tudo mais.
Galera, sensacional esse material aqui, eu dou uma nota 9 para ele. Eu considero isso aqui um material indispensável. Esse material, inclusive, é bem premiado, ok? Galera, espero que vocês tenham curtido esses vídeos. Um abraço para vocês e até a próxima.